Olá, gente querida, príncipes e princesas, está tudo bem aí? Eu desejo que esteja tudo bem aí, com muita paz, com muita alegria em Cristo Jesus, e só Ele sabe dar ao nosso coração um refresco para a alma atribulada. Eu quero compartilhar hoje no Salmos 46, conhecido, querido, a fé perfeita em Deus. Então ele diz aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Ele fala aqui, gente, parece hipérbole, umas coisas assim, umas comparações. Imagina se uma montanha se transporta para o mar, mas trazendo aqui para a nossa situação, às vezes aparece uma coisa muito grande, um obstáculo muito intransponível, humanamente falando. Ainda assim, Deus está conosco e tem poder suficiente para resolver essa situação. O que mais ele diz aqui? Porque Ele é o nosso refúgio. Então, enquanto acontecem coisas horrorosas, coisas muito, tempestades assim, intransponíveis, então a gente procura um abrigo. Não tem como você ficar no meio da calçada, no meio da rua, quando o vento forte está passando. Então, o que você faz depressa é procurar um abrigo, uma marquise, se não tiver um lugar aberto, um comércio, uma igreja aberta, então o que você faz, procura algum lugar mais seguro para você estar, mas ficar gratuitamente ali, só se você for muito doente, então você muda depressa de ambiente que você está. Então o salmista continua aqui dizendo, ele está afirmando, pelo que não temeremos, de jeito nenhum você vai abrigar o medo no teu coração. Não pode você... o medo é um espírito, porque isso lá em Timóteo, ele diz assim, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Então, o salmista ele sabe que isso é um espírito a ser vencido e não a ser abrigado na nossa alma e na nossa cabeça. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha isso, gente. Então já comentamos isso aqui. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Gente, um dia eu estava lá na pedra lá do Leblon e muita gente, só eu não, tinha muita gente lá olhando a beleza do mar e as ondas estavam muito bravas, o mar estava mal-humorado aquele dia e batia a onda na pedra e subia aquilo tão alto assim dá medo, gente.
Dá medo. Aí eu saí correndo, porque não dá para encarar isso não. Eu me afastei, mas quem continuou lá fotografando, filmando, tomou um chacoalhão da onda bem forte, que surgiu de repente, uma mais alta do que todas, e aí quem estava ali sofreu o dano ali. Não dava tempo de correr. Então, o que mais ele diz aqui? Que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele afirma também outra coisa aqui. Ele afirma duas coisas muito grandes e muito sérias. Montes que se transportam por meio dos mares. E há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que é agora? Santuário das moradas do Altíssimo somos nós, que estamos buscando o caminho dele, buscando o poder dele, buscando a salvação dele. A Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação. Então, por isso que muita gente se escandaliza. E ela aceitou Cristo, agora virou crente, mas ainda xinga. Ah, virou crente, mas ainda vai no baile. Nós vamos desenvolvendo a nossa salvação em Cristo, sabe? Hoje a gente ora: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Aí amanhã eu acordo sem vontade de beber, porque eu coloquei diante de Deus uma das vontades da minha carne. É só um exemplo, tá, gente? Não sou chegadinha em álcool, não. Então, eu não gosto de cevada, nem uma cerveja. Eu não gosto, nem as de casa, nem as que já tem por aí. Não gosto de nada disso, não. Então, a questão é essa aqui, que temos que ter certeza que o Espírito Santo, ele vem nos alegrar. Independente da situação que esteja passando, sei lá se esse monte aí que se transportou, se plantou lá no meio dos mares é uma enfermidade, é o término de um casamento que você achava seguro e feliz, de repente o cara diz: fui. De repente você vai ver que teu marido tem até outra família e dentro de casa era um marido perfeito. Então são situações, são tempestades que a vida apresenta para gente. E de repente você se vê numa situação que não sabe o que vai fazer com aquilo. A situação se apresentou e agora, Deus, o que eu vou fazer? Ou, e agora, José, o que eu vou fazer? Porque tem gente que não pergunta a Deus o que vai fazer. Pergunta A, B, C, D, que não tem resposta para dar. Tem coisas que o ser humano não tem resposta, só Deus tem resposta nessa hora. Então, ele continua afirmando aqui: Deus está no meio dela, não será abalada. Mas quem é que está no meio aí da tua situação? É Deus? Se for Deus, então você não tem que temer, não tem que abalar, não tem que ficar roendo as unhas. Deus a ajudará ao romper da manhã. Quer dizer, depois de uma longa temporada de trevas, que é a noite, gente, é um suspense. Você não pode fazer muita coisa não está funcionando. Gera uma angústia, parece que não vai passar nunca. E o amanhã, nem sempre literalmente é amanhã cedo que vai acontecer. Nem sempre é hoje, eu estou falando aqui 6:30 da manhã. Então, nem sempre vai ser neste amanhã exatamente. Vai ser o amanhã, pode ser o mês que vem, o ano que vem, mas vai. E na hora certa a gente vai entender porque demorou aos nossos olhos. Aos olhos de Deus está no tempo certo ainda. Então, a palavra é essa. Que Deus abençoe. Você tem que confiar. É confiar e confiar, não tem outra escolha. Vamos orar?
Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Oh Deus, nós Te louvamos, Pai querido, pelo Teu poder, pelo Teu amor, porque sabemos que Tu estás conosco, Senhor. O Senhor nunca nos enganou, Pai. O Senhor nunca prometeu coisas que não pode cumprir. Então, Pai querido, sabemos que o Senhor está com essa pessoa que está clamando por um emprego, por um casamento, por uma saúde boa. Senhor, muita gente está te prometendo na hora da enfermidade que vai te servir e depois não serve. Muita gente promete que se arrumar o casamento vai te servir e depois que consegue a bênção te esquece. Mas sabemos que o Senhor pode nos perdoar, Senhor, e firmar nossos passos na Tua palavra, no Teu caminho, Deus. Sabemos que o Senhor ainda cura, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda liberta. Que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Nós entregamos nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, graça e paz para a tua vida e até a próxima, se Deus quiser.